Glória a Deus, glória a Jesus, louvado seja o nome santo do Senhor, que a paz de Cristo, que a paz de Deus, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, esteja com a sua família, esteja com a sua casa, que Deus possa abençoar a sua vida nesta noite, em mais uma live. Começamos um pouco tarde hoje, mas em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor, Deus que está na direção, Deus que está no controle. Quem está no nosso barco é Jesus, quem está conosco é Jesus, quem nos conduz é Jesus, quem nos sustenta é Jesus e quem nos fortalece é Jesus. Amém? Um abraço para você, para sua família, você que está ligado comigo no Facebook, no Instagram, você que está ligado comigo nas redes sociais. Quem vos fala esta noite é o pastor Jonathan. Um abraço para sua família, para sua casa. É um prazer estar contigo, ligado hoje nessa live desta noite. Vamos orar esta noite para que Deus possa abençoar a vida do Samuel Quadros, que Deus possa abençoar cada vida de cada irmão que foi marcado nessa live desta noite. Estamos fazendo live diária. A live, entre as 8 às 9 horas nós entramos na live. E esta live nós entramos nela e oramos pela sua vida, oramos pela sua família, oramos pela sua casa, oramos pela sua parentela. Nós oramos em favor das causas espirituais da sua família, em favor das causas espirituais da sua casa e da sua parentela, em nome do Senhor Jesus. Amém? Nós estamos aqui e vamos dar introdução nesta noite, esta live desta noite. Desde já eu peço para que você possa orar para nossas vidas, orar pelo nosso ministério, para que Deus ele possa abençoar a minha vida e a sua vida em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus hoje consegui resgatar o Facebook, a qual eu tinha, o outro Face que eu tinha, a qual o Facebook tinha paralisado ele, e consegui resgatar este Face. Então agora conosco são mais de 5.000 pessoas que entram conosco ao vivo, que vão entrar conosco. No outro Face são quase 4.000 pessoas. E neste Face, agora novo que eu abri, eu tenho 1.500, com mais o outro que tem 3.700 e poucas pessoas. Vão dar mais de 5.000 pessoas, mais o Face da missionária Selma. Nós vamos entrar não pela quantidade, porque a quantidade não quer dizer nada. Porque a Bíblia fala que aonde tiver 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor Jesus, ele se faz presente. Então, nós estamos aqui para anunciar o Evangelho. Mas quanto mais pessoas você puder trazer conosco nessa live, para que a palavra de Deus seja anunciada, porque a Bíblia fala que é melhor ser 2 do que 1, porque caindo um, o outro levanta. Ou seja, nós estamos juntos. A Bíblia fala que um cordão de 3 dobras, ele é mais difícil de se quebrar. Ou seja, quando nós se unimos para fazer a obra de Deus, quando nós se unimos para poder apregoar o Evangelho de Cristo, quando nós se unimos para anunciar a palavra de Deus, a Bíblia diz que o milagre acontece. Ou seja, quando nós se unimos juntos, em uma só fé, numa só oração, numa só súplica, nós oramos a Deus, buscamos a Deus, se unimos para fazer a obra de Deus, a Bíblia diz que algo sobrenatural acontece em nome do Senhor Jesus. Que Deus possa abençoar a nossa irmã Cláudia, que Deus possa abençoar a pastor Carlos Eduardo, que está assistindo conosco, o nosso irmão Alexandre, o nosso irmão Samuel Quadros, e mais alguns irmãos que vão entrando e vão saindo. Que Deus possa abençoar cada vida, a cada um de vocês essa noite. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. Que nesta pandemia você possa vencer e possa ultrapassar as adversidades. Que Deus possa te dar graça para que você possa, em meio à adversidade, você possa ser um campeão em meio às adversidades. Porque Abraão, ele saiu da Mesopotâmia com a sua família e ele saiu para um caminho, para uma terra que ele não conhecia. E o Senhor falou: sai da sua terra, da sua parentela, da casa do teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. E ele saiu como peregrino. E quando ele saiu como peregrino, Deus mostrou uma terra para ele, a qual ele seria herdeiro desta terra. Quero dizer para você que nós estamos aqui para ser herdeiros da Sião Celestial. Para nós sermos herdeiros da Sião Celestial e possamos pregoar o Evangelho
anunciando-se as boas novas de salvação até os confins da terra, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar a Deus por todas essas vidas, pelo Alexandre Alves, pelo pastor Carlos Eduardo, para Cláudia Lansone, por Samuel Quadros e por todos aqueles que vão entrar conosco agora em oração. Todos aqueles que estão entrando comigo no Facebook e aqueles que estão entrando com a missionária Selma na página da missionária Selma. Que Deus possa abençoar cada vida de vocês. Que Deus possa mover o sobrenatural na sua vida. Sabemos que o governador Dória, uma autoridade, a Bíblia fala no capítulo 13 de Romanos, que toda autoridade ela é constituída por Deus. E no versículo 7 fala assim, honra, honra, tributo, tributo. Então, da mesma forma que ele foi constituído como autoridade sobre este estado estatal, na província do estado de São Paulo, ele foi constituído uma autoridade, nós temos que respeitar essa autoridade e orar para que Deus possa abençoar o coração dele, para que ele possa tomar as diretrizes certas e ele possa fazer a vontade do Senhor, que ele possa ser usado para poder abençoar a igreja de Deus. Porque a Bíblia fala, no capítulo 29 de Jeremias, quando ele escreveu uma carta para os que estavam exilados, Jeremias falou assim, orai para toda a cidade. Ou seja, porque a paz da cidade será a vossa paz. Ele falou assim no capítulo 29, no versículo 13, Jeremias falando, falou assim no versículo 13, ele falou assim, eu sei que o pensamento tenho de vós. É um pensamento de paz e não um pensamento de mal. Ou seja, Jeremias tinha um pensamento de paz dentro dele. Um pensamento que pudesse pacificar Israel. Jeremias tinha um pensamento centralizado para o bem do povo. Mas o povo era um povo rebelde. E Jeremias falou assim, ó, orai pela cidade. Imagina agora você ter que orar por um lugar que você não quer estar ali. Imagina agora você ter que orar a Deus por um lugar que você não gosta. Por um lugar que não faz bem para você. E Jeremias orou, falou assim, ó, orai pela cidade. Para que a paz da cidade seja a vossa paz. Ou seja, Jeremias estava motivando o povo a orar pela Babilônia, para a terra dos caldeus, uma terra de cativeiro. Orasse por aquele lugar para que pudesse ter paz. E a paz da cidade seria a paz do povo de Deus. Eu quero dizer para você que nós temos que orar. Mesmo quem se assenta muitas vezes não possa ser bom para você, mesmo quem se assenta na cadeira de autoridade, às vezes não possa ser bom aos teus olhos, e muitas vezes agradável aos teus olhos a sua filosofia de entendimento, mas você tem que orar por ele. Sabe para quê? Para que Deus possa abençoá-lo, Deus possa guiar o coração dele. Olha o que o apóstolo Paulo falou na carta de Timóteo, no capítulo 2, Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, no versículo 1. A prática da oração por todos os homens, e um só mediador. Antes de tudo, pois exorto que use a prática de súplicas e orações, intercessões e ações de graças em favor de todos os homens. Ele falou assim, em favor dos reis, de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos uma vida tranquila e mansa, para com toda a piedade e respeito. Isso é bom, aceitável diante de Deus nosso Salvador. E qual o desejo que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus, um só mediador, Cristo Jesus, o nosso Senhor, o homem. Ou seja, nós temos que orar por todos. Quando você vê aí pastores rebeldes mandando você perseguir aqueles que se assentam em lugares de ascensão, eles estão em poder de rebeldia. Estão sendo usados para poder se levantar contra a autoridade, porque a Bíblia fala que toda autoridade é a autoridade de Deus. E Pedro falou assim, sendo a autoridade boa ou má, tem que respeitá-la. Porque quem vai cobrar vai ser Deus. Quem vai cobrar a autoridade vai ser Deus. Então ora por ela. Se ela brecou os cultos, ora por ela. Se ela brecou as portas das lojas, ora por ela. Muitas vidas estão perdendo, nós sabemos disso. Nessa pandemia, muitas vezes estão em dificuldade, tem gente passando fome. Tem gente passando fome, ligando nos DECRAS, ligando nas assistentes sociais, e as assistentes sociais estão entrando em colapso. Por quê? Porque não tem alimento, está tudo fechado.
Até o mercado você tem que entrar um por um, família entra só um membro de cada família entra no mercado. Eu não sei como está a sua região, mas não está fácil. Não está fácil para você, não está fácil para sua família, não está fácil para sua casa, não está fácil para o mundo, não está fácil para o Brasil. Por isso que hoje eu vou trazer uma palavra para você estratégica hoje. Eu quero trazer ao seio do seu coração uma estratégia. Crente tem que ter estratégia. Não é só as pessoas do mundo que tem que ter estratégia. Não é só o ímpio que tem que ter estratégia. Não é só o ímpio que tem que planejar a sua vida. Você também tem que planejar a sua vida. O crente tem que planejar a sua vida. A Bíblia falou do administrador infiel. A Bíblia fala que o administrador infiel, ele era infiel e o Senhor pediu contas da sua obra. Quando o Senhor pediu contas da sua obra para o administrador infiel, ele falou assim, eu vou nos meus conservos, nos conservos do meu Senhor, um deve 100, coloco 80, outro deve 80, eu coloco 50, e quando meu Senhor me despedir, eu terei amigos. Aí o Senhor falou assim, ó, os filhos das trevas são bem mais hábeis do que os filhos da luz. Por que ele falou isso? Que os filhos das trevas são bem mais hábeis do que os filhos da luz. Ou seja, são bem mais eles são mais inteligentes que os filhos da luz. Por quê? O filho das trevas, ele cava buraco para poder invadir cadeia. Ele cava buraco para poder invadir o Banco Central. Ele se planeja, senta numa mesa, ele arma como é que ele vai invadir um banco, como é que ele vai roubar uma loja, como é que ele vai roubar um lugar. Ele se planeja para fazer o mal. Ele vai e faz toda a maquete, como é que ele vai invadir uma casa, sequestrar uma família. Ele faz todo o planejamento para poder invadir uma delegacia, para trocar tiro com a polícia, para poder meter fogo num ônibus. Ele faz todo o planejamento para fazer o mal. Mas o filho da luz, ele quer ficar fofocando, ele quer ficar falando mal do pastor, ele quer ficar falando mal do diácono, ele quer falar mal do evangelista, ele quer falar mal da igreja, ele quer falar mal da obra, ele quer falar mal disso, quer falar mal daquilo. Quando ele está falando mal, sabe o que está acontecendo? Ele está perecendo, ele está descendo o declínio, na fofoca, falando mal. De vez ele contribuir para o evangelho, anunciando a salvação de Cristo, ele deixa de usar a sua boca para a salvação e ele começa a condenar. Em Mateus 7, versículo 7 diz assim, não julgueis para que não sejam julgados, com a mesma vara que medis vos serão medidos. Então muitos deixam de anunciar uma palavra viva e fazer as coisas certas para ficar olhando para a vida dos outros. Para poder ficar olhando o vizinho, para ficar olhando Beltrano, Cicrano, e deixa de olhar para o reino. Deixa de olhar para o reino. Deixa de olhar para o Cristo. A Bíblia fala assim, Isaías, fala assim, ó, olhai para o autor e consumador da vossa fé, que é o Senhor dos exércitos. Olhar para ele. Olhai para mim e sede salvos. Hebreus 12 fala assim que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. E nós temos que estar com os olhos fitos na fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor, não no homem. Se você for olhar para vários líderes espirituais, você vai ver vários defeitos. Você vai ver defeito em mim, você vai ver defeito em vários líderes, em várias igrejas. Mas se você olhar para Cristo, Cristo não vai ter defeito. Se olhar para o Senhor não vai ter defeito. Se você olhar para a palavra não tem defeito. E quando fala que os filhos das trevas são bem mais hábeis do que a luz, sabe por quê? Porque eles se planejam. E os crentes deixam de se planejar hoje. Vemos que a pandemia chegou, muitos querem ficar ligados no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, e esquecem de apregoar o evangelho. Usa esse meio, esse veículo de comunicação para anunciar a palavra, para anunciar-se o evangelho. Usa esse meio de comunicação para poder anunciar a palavra e poder anunciar o evangelho. Se una conosco. Divulgue o evangelho. Divulgue a nossa página. Divulgue a palavra. Fazendo assim, você não vai estar ajudando eu. A palavra está sendo anunciada de Jesus. Jesus falou assim, ó, se você vê a palavra que prego, ela não é minha, é do Pai. Porque aquele que busca a sua glória, Jesus falou assim, eu não busco a minha glória, eu busco a glória daquele que me enviou. A glória do Pai. E muitos creram em Jesus. Então, nós estamos aqui anunciando o Evangelho de Cristo. Eu vou trazer uma palavra para o seu coração hoje, uma palavra de cura, uma palavra de restauração,
uma palavra de avivamento, uma palavra de restauração, uma palavra visionária. Uma palavra visionária. Porque se você não tiver visão, você não consegue fazer a missão. Você tem que ter visão. Visão do campo, visão aonde você vai anunciar a palavra, visão aonde ela vai chegar, qual vai ser a eficácia dessa palavra sendo anunciada. A gente temos que ter visão para fazer a missão. Se você não tiver visão, você não faz a missão. Se você não tiver visão física e visão espiritual do reino de Deus, você não consegue anunciar a palavra de Deus com eficácia. Porque você vai anunciar aquilo que você vê, aquilo que você enxerga e aquilo que você entende como que é justo e como que é certo. E se nós olharmos somente aquilo que está aos nossos olhos, nós vamos enxergar somente nas limitações humanas. Nós vamos orar para que Deus ele possa mover o sobrenatural e Deus possa abençoar a sua vida, a sua família em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Deus Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, rendo-te graças desde já, ó Pai, pela sua oportunidade, Senhor, de estar na sua presença, de a sua graça ter nos assistido, Senhor, e nos fortalecido e nos direcionado a cada dia, ó Deus. Eu reconheço na sua presença, Senhor, as minhas limitações, reconheço as minhas falhas, reconheço os meus erros como mortal que sou, reconheço a minha dependência ao Senhor a cada segundo debaixo do sol, Senhor. Peço para ti, ó Deus, que a sua graça possa me sustentar, Senhor. Que a tua graça ela possa me fortalecer, ó Deus. Que o Senhor possa colocar as tuas mãos sobre mim agora. E possa me dar alento, direção, sustento e vigor. Para que eu possa, ó Pai, anunciar uma palavra profética aos corações, Senhor. Peço para ti, ó Pai, que a sua graça renovadora, Senhor, transcendental, Senhor, ela possa invadir a cada coração esta noite. Irabadá sube cantaramanai. Roube cantarebias tequebia faço de canto. O Senhor é o Deus que alcança agora, manaia. Serre anabre açoi de camanai. Aquele que está na sua casa agora, abadá súbia, aquele que não tem mais força, aquele que não tem vigor algum para sobreviver em meio a essa pandemia, dá o alimento na sua casa, dá uma estratégia para que este homem possa fazer a obra, para que esta mulher possa fazer a obra, dá o entendimento da sua palavra, para que possa invadir o coração agora, e possa dar o entendimento pleno da Escritura Sagrada, e o Senhor possa ser glorificado, ó Deus, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ó Pai querido, peço para ti, Senhor, abre os céus, porque a terra está em pandemia, mas o céu está aberto, o céu não está em crise, a terra está em crise, mas o céu ainda está aberto, para aquele que ora, para aquele que glorifica, e para aquele que exalta o reino de Deus. Ó Pai, eu peço para ti agora, abre os céus e o céu dos céus, e a sua glória, a sua presença possa invadir os corações, ó Deus, e o Senhor possa derramar graça, o Senhor possa derramar virtude, e possa derramar renovo, ó Deus da glória. Peço para ti agora, que o Senhor possa invadir os corações, e possa trazer alento a esta família, esta casa, esta parentela agora, o Senhor possa quebrar as maldições, ó Pai, lançada contra estas famílias, todo guru espiritual que tem lançado maldições, que venha a ser quebrado agora, todo laço venha a ser quebrado, todo mal venha a ser quebrado, e o Senhor possa mover o sobrenatural, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor possa abençoar, ó Pai, essas vidas, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém. Que as maldições hereditárias contra a sua casa venha a ser quebrada. Que o laço do passarinheiro, a peste perniciosa, venha a ser quebrado. O mal contra a sua casa venha a ser desfeito. E o inimigo venha a cair por terra. E Deus venha a ser glorificado na sua vida, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus ele possa superabundar graça no seu coração. Que ele possa invadir de uma forma sobrenatural na sua mente, no seu coração, no âmago da sua alma. Deus possa fazer o sobrenatural. Que Deus possa agir de uma forma profética na sua vida. Porque aquilo que ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Aquilo que ele anunciou em favor da sua vida, ele vai cumprir na íntegra. Queira Satanás ou não, queira terça parte ou não, Deus vai cumprir na sua vida, em nome do Senhor Jesus.
No Salmo 34, no versículo 7, diz assim: que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra do mal. Então pode ter certeza que o anjo do Senhor, ele tem acampado ao redor da sua vida para te guardar de todo mal, te livrar do inimigo, te dar graça, em nome do Senhor Jesus. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus possa abençoar a sua vida agora. Quero ler uma palavra para o seu coração, que se encontra aqui, em Josué, capítulo de número 2, versículo de número 1. Diz assim: de Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens secretamente como espias, dizendo: andai e observai a terra, Jericó. Pois entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e ali pousaram. Novamente, quero dar ênfase à parte A do versículo, que diz assim: e de Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens secretamente como espias, dizendo: andai e observai a terra, Jericó. Entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Novamente, de Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens secretamente para espiarem a terra de Jericó. Louvado seja Deus. Josué enviou 2 homens secretamente para poder espiar a terra de Jericó. Por que Josué envia 2 homens secretamente para poder espiar a terra de Jericó? Vemos que Josué, ele envia 2 homens secretamente, 2 espias, para poder espiar a terra de Jericó, secretamente. Porque nós vemos no capítulo 12 do livro de Números, quando Moisés ele pega-se os 12, ele pega-se 12 príncipes, cada um simbolizando a cada tribo de Israel, cada um representante da tribo de Israel. Ele pega cada um deles e envia para a terra de Jericó, para poder espiar a terra que mana leite e mel, aquela que Deus tinha prometido, aquela que Deus tinha anunciado para o povo que tinha prometido. Já era 38 anos que o povo estava caminhando, o povo já estava caminhando ali, já fazia-se quase um ano e pouco, caminhando-se no deserto. E quando este povo estava caminhando já um ano e pouco no deserto, a Bíblia fala que Deus vai, no livro do Levítico, Deus ele vai dar as instruções para o povo. A Bíblia fala que depois de um ano que o povo está completado no deserto, Deus vai dar a lei para o povo, ensina o povo a adorar a Deus, dá o tabernáculo para o povo, ensina-se o povo a adorar a Deus, ensina-se o povo a buscar a Deus. E depois que o povo aprende a buscar a Deus, a Bíblia fala que vem o recenhamento do povo no livro de Números. E vem o recenhamento do povo. E quando vem o recenhamento do povo, a Bíblia diz que quando o povo é recenhado, de 20 anos para cima, para poder entrar na terra prometida, a Bíblia fala no capítulo 11 e capítulo 12 do livro de Números, o povo é convocado para entrar na terra prometida. E quando este povo é convocado para entrar na terra prometida, a Bíblia fala que são 12 espias. Eles entram e ficam 40 dias a espiar a terra de Jericó. Eles começam a espiar a terra das palmeiras, começam a espiar-se as regiões, e ele começa a ver os anaquins, eles começam a ver os emins, os refaíns, eles começam a ver os gigantes. E quando eles começam a olhar para os gigantes, eles começam a temer aqueles gigantes. E 10 deles começam a olhar aqueles homens de estatura alta, homens que eram gigantes, fisicamente de estrutura forte, homens que viviam-se na terra e devoravam-se a terra. E a Bíblia fala que esses homens devoravam-se a terra, e eles olhavam para estes homens e temiam eles. E como aos teus olhos eles eram como gafanhotos, eles olhavam para aqueles gigantes, e eles viam tão altos aqueles homens que eles olhavam-se e achavam-se como gafanhotos. E a Bíblia fala que aqueles homens ficam pasmados com a situação presente daquela cidade, daquela região, da terra de Canaã. Mas aqueles homens se esquecem de um Deus que tinham levantado no meio do deserto, que Deus tinha ferido-se o Egito com as 10 pragas,
que Deus tinha feito maravilhas na terra do Egito, que Deus tinha aberto-se o mar vermelho, que aquele povo tinha passado com mão forte sobre o mar vermelho. Aqueles homens se esqueceram que Deus fez do pó da terra virar-se piolho. Aqueles homens tinham se esquecido que tinham se levantado-se as rãs e entrado-se dentro do Egito. Aquele povo tinha se esquecido que Deus tinha feito assim o céu e a terra se transformasse em trevas, e a terra de Gosém estava tudo claro. Aonde eles estavam estava aceso, mas da onde estava no Egito estava escuro. Aquele povo tinha se esquecido que Deus tinha feito milagre no meio do Egito. Aquele povo tinha se esquecido que Deus tinha feito trevas espessas tocando-se frente a frente com aquele povo, e na terra de Gosém tinha luz, mas na terra do Egito estava em trevas. Aquele povo tinha se esquecido que Deus tinha feito o povo, ferido-se o povo, ferido-se os animais, ferido-se com chagas os animais, tinha ferido-se com pestes aqueles animais, tinha ferido aqueles animais com pedras, com meteoros do alto, e tinha destruído-se a terra do Egito. Aquele povo se esqueceu que Deus tinha enviado-se o gafanhoto para poder ferir a terra, mas a terra de Gosém estava protegida por Deus. Aquele povo tinha se esquecido que Deus tinha ferido tudo, que Deus feriu-se os primogênitos. Aquele povo tinha se esquecido que Deus tinha feito milagre no meio do Egito, e quando se chegou-se no meio do deserto, aquele povo se achou que era gafanhoto. Quantas vezes você tem olhado para a pandemia lá fora, e você olha para a pandemia lá fora e fala assim: o mal está lá fora, fecha a porta, não sai para fora, fecha tudo, não encosta em mim, coloca a minha máscara, fecha tudo, acaba com tudo, fecha tudo, porque eu estou com medo de tudo. Você se esqueceu do Senhor? Você se esqueceu de Deus? Deus feriu o Egito lá fora, mas o povo de Israel estava guardado. Pastor, muitos pastores foram feridos, muitos apóstolos, muitos missionários, muitos diáconos, muitos evangelistas, muitos homens de Deus foram feridos na pandemia, foram feridos. Eu concordo com você. Eu acredito desde já. E quero dizer para você, quero compartilhar com você. Eu acredito que já tem um número marcado nos céus já. Deus já sabe quem vai e quem não vai, querido. Deus já sabe quem vai e quem não vai. Quando veio uma peste, quando 70 mil foram feridos, quando Davi foi lá e ressenhou o povo, o profeta Gade chegou até Davi e falou assim: ó, faz lá um holocausto, levanta-se ao Senhor. A Bíblia fala que quando ele chegou na casa de Ornã, quando ele chegou na terra de Ornã, na casa de Ornã, ele comprou o terreno, e quando ele começou a sacrificar a Deus, quando ele levantou o holocausto, ele preparou tudo, veio o fogo dos céus, consumiu o holocausto, a praga cessou na hora, e Deus falou assim: ó, basta, 70 mil, redondo, 70 mil redondo. Quando feriu 70 mil em Jerusalém, Davi começou a orar e falou assim: Senhor, não toca nesse povo não, Senhor. Quem é culpado sou eu, Senhor. Toca em mim, toca na minha família, toca na minha casa, toca em tudo. Quando ele reconheceu e apresentou o holocausto a Deus, a praga cessou. Ou seja, tem número essa praga. Essa praga que está tocando, ela tem número fechado, filho. Essa praga tem número fechado, tem número redondo. Tem número redondo. Deus sabe de tudo, está tudo lavrado nos céus, é o que vai acontecer. Ah, mas ela foi feita pelos chineses? Isso é o que dizem. Isso é o que dizem. Isso é o que anunciam-se. Foi anunciado pelo... Foi os chineses? Foi o Wuhan? Se foi o Wuhan, quem fez vai pagar com Deus, filho. Você pregue o evangelho. Quanto a você, Jesus falou assim: ó, segue-me. Quanto a vocês, segue-me. Prega a palavra, querido. Anuncia-se o evangelho. Esquece o que está lá fora. E o povo de Israel foi a mesma coisa. A Bíblia diz que eles, quando voltaram depois de 40 dias, espiaram a terra, eles olharam e começaram a anunciar para o povo, falou assim: ó, nossa, espiamos a terra verdadeiramente mana leite e mel, trouxeram-se as uvas, trouxeram-se as romãs, dois cachos de uvas que 2 homens carregavam. Quando anunciou o povo, falou assim: verdadeiramente a terra mana leite e mel. Mas lá tem gigantes. Lá tem os filhos de Anaquins. Lá tem os Refaíns. Lá tem os tal de Emins. Lá tem os gigantes lá. Lá tem gigantes. A terra mana leite e mel. E nós éramos como os nossos olhos, como gafanhotos. E os moradores da terra são consumidores da terra. 10 deles eram gafanhotos. Quantas vezes
você olha para o seu problema e você acha que você é pequeno para ele? Quantas vezes você olha para o seu problema e você acha inferior a ele? Quantas vezes você acha para o seu problema que você é pequeno para ele? E coloca o seu problema lá grande, o seu problema é o top, o seu problema é o cara, o seu problema é o top, o seu problema é o mega, e você é o gafanhoto, e você, ó, é a formiga, e o seu problema é o gigante. A Bíblia fala que durante 40 dias o gigante estava ali no capítulo 18. A Bíblia fala-se do livro de 1 Samuel. Ali está ali o gigante Golias, durante 40 dias, o povo se preparava todo dia de fileira em fileira. A Bíblia fala no capítulo 18 de Samuel, que se preparava-se o povo de fileira a fileira, e começava-se o gigante, e o arauto começava a anunciar, se tiver algum homem agora para poder pelejar contra Golias, o nosso guerreiro, e começava a anunciar, e o povo começava a olhar, e ficava com medo do gigante. Mas a Bíblia fala que 39 dias o gigante começou a assolar a terra. Mas quando chegou no 40º dia, quando o gigante começou a se assolar a terra, começou a subir Davi. Davi vem subindo, trazendo-se o queijo, trazendo-se o alimento para os seus irmãos, para trazendo os seus alimentos aos capitães de 100, os capitães de 1000. E quando ele traz o alimento, ele ouve o gigante anunciando. Talvez você tenha olhado para o seu gigante lá fora da sua porta, você tenha temido esse gigante. Talvez você tenha olhado para o seu problema e tenha colocado o seu problema maior que o seu Deus. Você tenha olhado para a sua dificuldade e tenha colocado maior que o seu Deus. Você tem colocado a sua dificuldade maior que o seu Deus, mas o seu Deus hoje, ele é maior que a sua dificuldade. O seu Deus hoje, ele é maior que essa pandemia. O seu Deus hoje, ele é maior que essa dificuldade. O seu Deus hoje vai atropelar este demônio, vai atropelar este Golias, vai atropelar este gigante hoje. O seu Deus hoje, ele vai atropelar essa dificuldade e você vai ultrapassar esta pandemia glorificando ao Cordeiro de Deus. Você crê assim? Davi, quando ouviu o gigante anunciar, ele falou assim: quem é esse incircunciso? Quem é esse incircunciso para amaldiçoar-se o Deus vivo e o povo de Deus? Ele falou assim: eu vou pelejar com esse gigante. Eu vou pelejar contra esse gigante. Quando ele chega diante de Saul, Saul falou assim: você não pode pelejar contra o gigante, você é um mancebo. Você não pode pelejar contra o gigante, você é um mancebo. Muitas vezes aqueles que estão assentados acham-se superiores a nós, mas fica tranquilo, eu mando recado para os Saús de plantão, eu mando recado para aqueles que estão sentados, que estão com a coroa, estão sentados no trono, que vestem armaduras de rei, mas não são rei. Eu mando recado para aqueles que se acham grande, que se acham top, que se acham-se grande. Eu mando recado hoje, está chegando Davi hoje, viu? Davi está chegando de Belém Efrata, Davi está chegando, viu? Davi está chegando, e quando Davi chega, o gigante cai. Quando Davi chega, o gigante é apedrejado, o gigante cai por terra. Eu quero anunciar para você hoje que o gigante hoje cai na sua vida. O gigante hoje cai na sua vida, hoje o gigante cai na sua casa, hoje o gigante cai na sua família, e você vai glorificar ao Senhor. Eu mando o recado de Deus para a sua vida hoje. Hoje o gigante cai, e você hoje vai glorificar ao Cordeiro no meio da pandemia. Você vai glorificar hoje o Cordeiro no meio dessa dificuldade. Hoje o gigante cai por terra e você glorifica ao Senhor. Davi pega 5 pedrinhas. Quando Davi pega 5 pedrinhas, os jargões de pregadores falam assim, ó, era o Cordeiro, era o maravilhoso, o Cordeiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. Glória a Deus. Ele pode ter interagido desta forma, mas sabe o que significa se cada pedrinha que o Davi pegava? Davi pegou 5 pedrinhas, porque Davi era autossuficiente. Ele confiava no Senhor, mas se eu errar a primeira, a segunda eu não erro. Se eu errar a segunda, a terceira eu não erro. Se eu errar a terceira, a quarta eu não erro. Se eu errar a quarta, a quinta eu não erro. Eu quero dizer para você que quando você é precavido no meio dessa diversidade, quando você se prepara para o meio da guerra, o gigante cai no meio da batalha. Davi precisava só de uma pedra, mas ele pegou 5, sabe por quê? Porque se a primeira eu errar, a segunda eu não erro. Se a segunda eu errar, a terceira eu não erro. Se a terceira eu errar, a quarta eu não erro. Se a quarta eu errar, a quinta eu não erro. Mas na primeira o gigante caiu.
caiu. Eu quero dizer para você hoje que o gigante cai com a primeira pedra. O gigante cai hoje. Quando você fala assim, eu vou hoje, Deus vai comigo nessa batalha e eu vou vencer essa guerra. O inimigo cai por terra. O gigante cai por terra. O gigante cai por terra na sua vida hoje. Rabadá subecama nas terras. Rabassou de cantaramanai. Hoje o gigante cai por terra e Deus move o sobrenatural na sua vida. Muitos perguntam no coração: Senhor, o que eu tenho que fazer? Coloca no altar. Coloca a sua vida no altar. Salmo 37, versículo 5. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Quando você entrega o caminho ao Senhor, confia nele, tudo ele faz. Tudo ele faz. Davi falou assim: hoje eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos de Israel, e Deus me entregará nas minhas mãos. Hoje eu pegarei e te cortarei a cabeça, e te entregarei os teus corpos, as bestas feras. Quando Davi anunciou isso, ele falou assim: eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Quando você arregaça suas mangas e fala assim: eu vou contra essa dificuldade, em nome do Senhor dos Exércitos, e você se prepara para ela, a vitória é sua. A vitória é sua. Eram 12 espias. 10 era pessimista. Olhou para o povo e falou assim: nossa, nossos olhos eram como gafanhotos. Eles já eram gafanhotos. Já anunciaram a sua derrota. Nós éramos como os nossos olhos como gafanhotos. E eles destroem a terra. Os moradores da terra consomem-se a terra, e aos nossos olhos nós éramos como os gafanhotos. Eles já perderam a batalha. Os dois, Josué e Caleb: não, meus irmãos, se o nosso Deus se agradar de nós, ele nos dará a terra. São vencedores, campeão. Esses são os campeões do Senhor. Quando eles anunciaram que falou assim: se o nosso Deus nos agradar de nós, ele nos dará essa terra. Quando eles fizeram isso, anunciando a sua vitória, a Bíblia relata que quando eles anunciaram que Deus poderia dar para eles a terra prometida, a Bíblia relata que Deus nos céus o aprovou, Josué e Caleb. Eu quero dizer para você que mesmo que ao seu lado possa aparecer os pessimistas e olhar ao seu lado falando que aos olhos deles eles são como gafanhotos, você é príncipe de Deus, você é princesa de Deus, você é sacerdotisa do Senhor. Deus chamou você esta noite para ser campeão de Deus, e mesmo que todos possam olhar ao redor e ser como gafanhotos, você é um vencedor do Senhor, você é um campeão de Deus, e Deus vai te dar a vitória em nome do Senhor Jesus Cristo. Havia-se uma multidão que estava com Saul. A multidão estava amedrontada. 39 dias. 39 dias. O povo ficou amedrontado quando viu aquele homem gigante, com 2,92 metros e um palmo. Um homem que parecia assim um tanque de guerra, que carregava assim uma lança de um eixo de tecelão. Um homem que parecia assim um tanque de guerra. Uma porta de 2,92 metros e um palmo, que mais de 3 metros de altura. Um homem que parecia assim um tanque de guerra. E um exército de Israel inteiro com medo deste homem. Viu-se um jovem mancebo, com 17 anos de idade, 6 meses aproximadamente. Um mancebo, uma criança, que aos olhos do gigante olhou para ele e o desprezou. E falou assim: eu sou um cão para vir comigo com pedras e com pau. E amaldiçoou o nome dos seus deuses. Mas Davi falou para ele: você vem comigo com espada, com escudo e com lança, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos de Israel, a quem tem afrontado. Quando Satanás afronta, quando seus inimigos afrontam o seu Deus, fica tranquilo. O seu Deus entra na batalha e peleja por mim e por você, querido. Ele peleja por mim e por você. E não precisamos de armaduras dos pecadores para entrar na guerra. Davi não precisava da armadura de Saul para entrar na batalha.
Davi precisava da armadura do Todo-Poderoso. Ele precisava da autoridade do Todo-Poderoso. Ele precisava da unção do Todo-Poderoso para poder vencer o gigante. E eu quero dizer para você esta noite, Deus tem estratégia para você. Quando Josué pegou 2 espias para poder espiar a terra, ele falou assim, eu não vou fazer como Moisés fez. Moisés pegou 12. Esses 12 turbou. 10 turbou a terra e 2 foram fiéis ao Senhor. Eles turbaram-se a terra. Dessa vez eu vou fazer diferente. Vou pegar esses 2 espias. Eu vou pegar esses 2 e vou enviar até a terra de Jericó. E vou mandar espiar a terra. Quando ele fez isso, esses 2 espias chegaram na casa de uma mulher chamada Raabe. E quando ele viu a fé de uma mulher que era prostituta, quando ele viu a fé de uma mulher que era prostituta, a qual essa mulher guardou eles no meio do terraço de uma muralha, descendo pela janela da muralha e colocando-se um fio de escarlata na muralha, esses homens saíram impressionados da terra. E quando chegaram, ficaram no monte. E quando eles viram aquela mulher com aquele fio de escarlata, sendo uma prostituta, e vendo que o Senhor tinha dado aquela terra, eles voltaram trazendo notícias de boas novas. Eu quero dizer para você que quando você tem estratégia no meio da batalha, quando você entra no meio da guerra, fica quietinho de silêncio, vendo Deus trabalhar. Eu quero dizer para você que Deus trabalha no meio da adversidade. Eu quero dizer para você que Deus trabalha no meio da guerra. Eu quero dizer para você que Deus trabalha no meio da batalha. E Deus ainda está sentado sobre o trono. Não tiraram Deus do trono. Deus está no trono. Deus está sentado no trono. No meio da pandemia, Deus está no trono. No meio da dificuldade, Deus está no trono. Deus ainda está no trono. E Deus quer ver você passar no meio do pátio como fez Esther. Esther mandou o povo jejuar. Esther mandou Mardoqueu jejuar. E falou assim, se eu perecer, pereci. Mas eu vou entrar diante do rei. Quando Esther entra diante do rei, o rei Assuero se assusta e apresenta-se o cetro. E falou, o que tens, rainha Esther? Até metade do reino, se quiser, será dado. Hoje Deus estende o cetro para você. Rabadastu de cantaramanai. Oh, rabadastu de cantoramanassu de kebiasou. Hoje Deus estende o cetro para você e te dá vitória hoje. Hoje você vai entrar na presença do rei hoje. E hoje o rei se assenta no trono hoje. A Bíblia fala no Salmo 5, no versículo 12. Por causa do gemido do pobre, do órfão, da viúva, do necessitado, eu me colocarei de pé agora. E colocarei a salvo aquele que me clama. Deus se coloca de pé no trono hoje agora. E coloca a salvo você e a sua casa. Deus coloca a salvo a sua família hoje. Deus coloca a salvo o estado de São Paulo. Deus coloca salvo a sua família. E hoje Deus vai mover o sobrenatural na sua casa. E aonde você estiver agora, receba agora a promessa do Todo-Poderoso. Receba agora a unção do Todo-Poderoso. Receba agora o poder do Todo-Poderoso. Recebe agora o arrebatamento da glória. Recebe agora. Receba agora na sua casa a glória do Todo-Poderoso. Deus derrama na sua casa hoje o milagre. Deus derrama hoje, Irabadastu e Decamanai, o milagre na sua casa hoje. E você vai receber vitória em nome do Senhor Jesus. A Bíblia fala no capítulo 5 do Evangelho segundo escreveu Lucas, que quando Jesus chega em Cafarnaum, a multidão está seguindo Jesus. E a Bíblia fala que é uma grande multidão que segue Jesus. E nessa grande multidão que segue Jesus, a Bíblia relata que 4 homens vendo aquela multidão e não tinha como passar na porta. Um homem que estava moribundo, um homem que estava paralítico. Eles olharam na porta, a multidão era muito grande e não tinha como passar Jesus, e não tinha como passar aquele homem pela porta para tocar Jesus e para que o milagre chegasse até aquele homem. A Bíblia fala que aqueles homens abrem o eirado do telhado, arrancam o eirado do telhado, pegam por cordas,
Jesus está passando, aqueles homens pegam as cordas, Jesus está passando, a multidão está seguindo Jesus, aqueles homens pegam de um lado, outros pegam do outro, e começam a descer, e Jesus começa a passar, e aqueles homens começam a descer devagar aquela corda, e quando Jesus está chegando, passando na porta daquele homem, a multidão é muito grande, não tem como aqueles homens passarem pela porta, eles começam a descer pelo eirado, aquele homem que estava paralítico, e quando começa a descer aquele homem que estava paralítico, a Bíblia diz que eles descem aquele homem. E quando eles descem aquele homem, Jesus ele fica ali olhando a fé daqueles homens. A Bíblia fala assim, que Jesus fala assim, homem, o teu pecado está perdoado. Os teus muitos pecados estão perdoados. E quando os fariseus começam a olhar e falam assim, quem é esse que até perdoa pecado? E começam a razoar no coração, falam assim, esse homem tem blasfemado. E Jesus olha para ele e fala assim, qual é mais fácil? Dizer, perdoados estão os vossos pecados? Ou dizer, levanta, pega o teu leito e vai para a tua casa. Mas para saber que o Filho do Homem tem poder na terra, para poder perdoar pecados, diz para aquele homem e falou assim, homem, pega o teu leito, a tua cama e vai para a tua casa. A Bíblia fala que aquele homem pegou aquele leito e começou a andar. A Bíblia fala que aqueles homens ficaram maravilhados. E aqueles 4 homens que viram o milagre, aqueles homens ficaram maravilhados. Aquela grande multidão que viu o milagre ficou maravilhados. E aqueles fariseus, aqueles homens que eram da lei, começou a não entender o que estava acontecendo. E o milagre estava acontecendo. Eu quero dizer para você que mesmo que tiver uma multidão na sua frente, não precisa de porta para você ser abençoado. Hoje o telhado é aberto. Hoje o eirado é aberto. E hoje o milagre chega na sua casa. Hoje Deus faz abrir o telhado para que o milagre chegue na sua casa. Hoje o telhado é aberto para que o milagre chegue na sua casa. Hoje você não precisa de porta para que o milagre chegue na sua casa. Aquele homem não precisou de porta para que o milagre chegasse na sua casa. Aquele homem não precisou de porta para que o milagre invadisse a sua casa. Aquele homem não precisou de porta. Aquele homem não precisou de porta. O milagre chegou na sua casa. Eu quero dizer para você que muitas vezes você pede porta. Senhor, abre uma porta. Senhor, faz isso. Senhor, faz aquilo. Senhor, faz aquilo outro. Senhor, opera disso. Senhor, opera aquilo outro. Senhor, faz isso. Senhor, faz aquilo outro. Fica tranquilo. Hoje você não precisa de porta. Hoje o telhado é aberto e a glória de Deus desce na sua casa e você recebe o milagre em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu vou orar a Deus para que Deus Ele possa abençoar a sua vida. Ele possa abençoar a sua casa, Ele possa abençoar a sua família, e Ele possa abençoar a sua parentela, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Deus, agora são 9 horas e 43 minutos. São agora, meu Deus, 50 minutos de live, e nesses 50 minutos o Senhor falou com os corações, Senhor. O Senhor agiu de uma forma especial nos corações, e o Senhor agiu de uma forma especial, Senhor, em cada família, Senhor, meu Deus. Eu peço para Ti, ó Pai, que a Sua graça possa invadir os corações agora. Que o Senhor possa mover o sobrenatural, ó Pai. E possa abençoar a cada casa, a cada família, a cada parentela que recebeu esta palavra, Senhor, meu Deus. Em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor, o Senhor possa curar as enfermidades, curar as doenças, curar as mazelas, curar as feridas e possa mover o sobrenatural. Em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, age em favor dessa família, age em favor desta casa, age em favor de cada um que está neste lugar, ó Pai. Em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor, o Senhor possa abençoar a cada casa, a cada família, em nome de Cristo Jesus. Eu profetizo a bênção, eu profetizo a vitória, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. E graças a Deus. Com o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as consolações do Espírito Santo, e seja sobre a sua vida e sobre a sua família, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Que a paz de Cristo e a paz de Deus, que excede todo entendimento, ela possa abençoar o seu coração, ela possa abençoar a sua família, que ela possa abençoar a sua casa, que ela possa abençoar o órfão, a viúva, o necessitado, o mendigo, que Deus possa alcançar aquele que está no cárcere, que Deus possa abençoar a cada um, a Rosimeire Guedes de Jesus, o nosso irmão João, que se encontra também no cárcere, coloca a mão sobre ele e sobre cada um que está lá no cárcere, Deus possa fazer o sobrenatural lá e possa abençoar a todos em nome de Senhor Jesus. Deus possa abençoar a nossa irmã Aline Herda, a Stephanie, a Cláudia Lansone, que Deus possa abençoar a Bárbara, a Aline Miguel, que Deus possa abençoar
a Rádio Web AD Belém Avaré. Que Deus possa abençoar a Luciana, a Cláudia Lansone, o pastor Eduardo, o Alexandre, o Samuel Quadros. E Deus possa abençoar a cada vida e cada coração esta noite. Que Deus possa abençoar aqueles que entraram também de relance na live e viram essa live esta noite. Que Deus possa abençoar estas vidas e este coração, em nome do Senhor Jesus. Amém? Entra conosco no Instagram, no Facebook, Pastor Jonathan e Missionária Selma. Pode entrar em nome do Senhor Jesus, nós estamos ali para falar sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua causa judicial, financeira, espiritual, familiar. Nós vamos orar pela sua vida e pela sua família em nome do Senhor Jesus. Amém? Um abraço, a paz do Senhor Jesus. Amém.